Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre as famosas bactérias. Primeiro a gente vai definir as características principais das bactérias, passando pelos tipos morfológicos, e no final a gente vai falar um pouquinho sobre as bacterioses, que são as doenças causadas pelas bactérias, tá? Então vamos lá. Componentes principais, características principais das bactérias. Primeiro, a gente sabe que elas são unicelulares, que quer dizer que elas têm apenas uma célula, certo? E vocês lembram que dentro da classificação dos 5 reinos, a gente tem lá como os 2 primeiros reinos, né, os moneras e os protistas, certo? Então, as bactérias, elas estão dentro desse reino, dentro dos monera, portanto, elas são unicelulares, possuem apenas uma célula, e procariontes, né? O que vinha a ser o termo procariontes? A célula dela era diferente das nossas células. Por quê? Porque elas não contêm carioteca, que é a membrana que individualiza o núcleo, certo? E não tem muitas das organelas que a gente tem, sendo compostas apenas pelos ribossomos, tá? Bom, como eu falei dos 5 reinos, eu quero falar para vocês algumas novidades dentro da ciência, tá? Antigamente, a gente separava então todos os organismos em 5 reinos. Falei já, monera, protista, o fungi, os dos animais e os das plantas. Hoje, com a biologia molecular, o sequenciamento de genes, essa classificação mudou, tá? Então, o que vem sendo mais adotado ultimamente são 3 domínios, tá? Então, os organismos estão sendo separados em 3 domínios. Quais são esses domínios? A gente tem o domínio bactéria ou eubactéria, o domínio das arqueobactérias e o domínio eucária, que seriam todos os eucariotos. Então, quando a gente fala bactéria, a gente tem que ter em mente que a gente tem 2 domínios aí, os das arqueobactérias, tá? E o das eubactérias. Quem vem a ser essas arqueobactérias? Tá? São bactérias que foram encontradas habitando regiões extremas. Então, regiões de altíssima salinidade, que têm variações, né, valores de pH muito extremos, ou até mesmo temperaturas extremas. Tá? Então, quando fizeram o sequenciamento dos genes dessas bactérias, eles verificaram que elas se separavam das bactérias que a gente tem contato mais facilmente, tá bom? Já dentro do domínio bactéria estão as bactérias que eu estou tratando com vocês, tá? Então, são as bactérias que causam doenças ou não, porque a gente tem que ter em mente que nem toda bactéria é patogênica, nem toda bactéria causa doença, e as cianobactérias, né, que a gente não pode esquecer delas, são aquelas bactérias fotossintetizantes que, graças a elas, que a gente tem oxigênio no planeta. Elas foram os primeiros organismos a produzirem oxigênio, tá bom? Então, voltando nas características das bactérias. Elas são disseminadas por toda a Terra. Então, as bactérias são ubíquas. A gente usa esse termo, é um termo super, né, chique, não precisa lembrar desse nome, mas só quer dizer que elas estão em todos os lugares. Elas estão no ar, elas estão no mar, elas estão na água doce, elas estão no solo, em troncos de árvore, tudo quanto é lugar. E dentro e fora do nosso corpo também, e de todos os outros organismos, né, principalmente os mamíferos, tá bom? Então, lembrando que em todos os lugares a gente encontra essas bactérias, estão disseminadas por toda a Terra. Quanto à alimentação, a gente tem bactérias autótrofas, que são aquelas que produzem o próprio alimento, certo? Lembrando das cianobactérias, fazem fotossíntese, portanto, produzem, né, as próprias moléculas de glicose. E as heterótrofas, que é a grande maioria das bactérias, né? Elas não conseguem fazer fotossíntese, nem quimiossíntese, então precisam recorrer aí a outras formas de absorver alimento, tá? E podem ser aeróbias ou anaeróbias. Lembram desses termos? Aeróbias, elas conseguem, então, elas vivem, necessitam da presença de oxigênio para sobreviver, enquanto as anaeróbias, elas não podem viver na presença de oxigênio se forem anaeróbias estritas, então não sobrevivem na presença de oxigênio, mas se forem anaeróbias facultativas, elas podem viver tanto na presença de oxigênio quanto na ausência de oxigênio também, tá? Bom, vamos aqui agora ver uma célula, um esquema básico de uma célula bacteriana, tá? Aí em pretinho a gente vai ver a membrana plasmática, que é fácil, isso a gente já viu antes, então tá bem claro o que vem a ser uma membrana plasmática e a função dela para uma célula. Ao redor da membrana plasmática, a gente tem parede celular em bactéria, tá? Assim como na célula vegetal.
Em bactéria, a gente também tem parede celular. E nas bactérias, elas são compostas principalmente por peptidoglicanos, tá? Fora a parede celular, ainda numa camada mais externa, a gente tem a cápsula. A cápsula, ela tem uma textura gelatinosa, tá? E ela é composta principalmente de carboidratos, beleza? Vamos olhar agora dentro da célula. A gente vai ter, então, o que eu chamei de nucleóide aqui. O que é esse nucleóide? É o material genético da bactéria. Por que a gente dá esse nome? Porque como não tem carioteca, é um procarioto, não tem carioteca, não tem o DNA, o núcleo individualizado, né? A gente não vê aí a formação de um núcleo, não tem membrana nuclear. Então a gente chama o material genético da bactéria de nucleóide, tá? Para dar essa diferenciação. Aqui a gente tem uma novidade, né? Vamos dizer que provavelmente muita gente nunca ouviu falar esse nomezinho, que é o plasmídio. O que vem a ser o plasmídio? Também é um material genético. A gente fala que é um material genético extracromossomal ou secundário, tá? Por que ele não está junto desse material genético? Ele fica separado mesmo, porque ele tem outras funções. Dentre elas, a principal função é conferir resistência. Então, para nós humanos que tomamos antibiótico e tentamos nos livrar de algumas bactérias patogênicas, o plasmídio é um pouco o nosso inimigo, tá? Porque ele confere resistência para a célula da bactéria. A gente tem, então, em roxinho aqui, várias bolinhas representando os ribossomos, porque sim, em células procariotas ou procarióticas a gente tem ribossomos, tá? E o citoplasma aqui a gente vai chamar de hialoplasma, também vamos dar um nomezinho diferente, tá bom? Bom, acredito que falei de todos os componentes principais de uma célula bacteriana. Agora a gente vai falar dos tipos morfológicos de células bacterianas. Porque eu fiz aqui um esquema, né, de uma célula um pouco mais alongada, a gente pode dizer que eu fiz um esquema de um bacilo, tá? Que é uma célula bacteriana em forma de bastão, um pouquinho mais alongada, mas a gente tem outros tipos morfológicos de célula bacteriana. Então, vamos dar uma olhada aqui nos principais, tá? Então, a gente tem aqui o coco, tá? Que é simplesmente uma célula redondinha, tá? De bactéria, então a gente dá o nome de coco. A gente tem o bacilo, que eu já falei, que é essa célula mais esticadinha, parece um bastãozinho. A espiroqueta, que vai ter, né, esse formato ondular aí. O vibrião parece uma vírgula, tá? Quando a gente olha assim, nossa, não tá parecendo uma vírgula, mas no microscópio, a gente, quando bate o olho no vibrião, ele realmente parece uma vírgula. Falei microscópio por quê? Porque para ver bactéria, a gente tem que utilizar microscópio, são seres microscópicos, tá? Não dá para ver a olho nu. E por último, aqui a gente tem o espirilo, né? Que então tem também esse formato aí em espiral, tá bom? A espiroqueta e o espirilo, elas vão se diferenciar pela forma com que elas se movimentam, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre formação de colônias, porque os cocos, eles formam colônias e vão receber outros nomes, tá? E depois a gente vai falar, então, desses movimentos aí, quais tipos de movimentos para as bactérias. Então, gente, eu falei para vocês que a gente tem aqueles diferentes tipos morfológicos e se a gente pensar no cocos, né, no coco, que é aquele tipo esférico, ele pode se unir, né? Então, as células são unicelulares, então a gente só tem uma célulazinha, né? As células podem se unir e formar colônias. E aí, dependendo do formato dessa colônia, a gente também vai dar nomes diferentes, tá? Então, vamos observar aqui. Eu tinha um coco que se juntou a outro coco, então ficou muito fácil, eu chamo de diplococo, né? Se eu tenho 4, a gente vai chamar de tétrade. Até aí tá beleza. Agora aqui já começa a complicar um pouco. Então, se eu tenho várias, né, esferas, vários cocos unidos, formando então uma linha, a gente vai chamar de streptococcus. Se a junção das células formar como se fosse um cacho de uva, a gente vai chamar de estafilococcus. E aí, esse que é o nomezinho mais complicado, que a gente ouve muito pouco, se tem esse formato, né, meio cúbico assim, a gente vê uma coisa meio 3D, a gente chama de sarcina, tá? Voltando rapidamente, vamos relembrar então dos tipos morfológicos, vamos pensar lá no espirilo, certo? E na espiroqueta. Então, vocês lembram que o espirilo, ele tem, né, aquele movimento, aquele formato ondulatório, espiral, e a espiroqueta também tem um formato espiral. Embora eu tenha feito um maior que o outro, o formato dos dois é bem parecido. O que diferencia, principalmente, é o tipo de movimento, tá? Então, quando a gente pensa no espirilo,
ele vai ter um flagelo. Então, ele vai se movimentar pelo batimento do flagelo, beleza? Agora, a espiroqueta, ela se movimenta por movimento próprio, sem auxílio de estruturas extra, movimento ondulatório do corpo, tá? Então, lembrando que as bactérias podem ter, sim, esses tipos de estruturas para facilitar a locomoção, que são os flagelos, mas também elas podem mexer, né, girar ali ondulatoriamente o próprio corpo e se locomover. Ou simplesmente podem ser levadas, se tiver em ambiente aquático, tá? Isso também acontece, elas ficam lá à mercê da movimentação da água. Bom, então a gente falou aí dos tipos de movimento, eu gostaria só de diferenciar flagelo e pili. Alguns desenhos vão mostrar para vocês também como se fosse um flagelinho na bactéria, mas vão chamar de pili. A pili, ela não é uma estrutura de locomoção e sim de fixação, tá? Então, além dela auxiliar em algum contato entre bactérias também, ela auxilia na fixação. Para locomoção, movimento ondulatório e batimento de flagelo, tá bom? Gente, então agora a gente vai entrar na reprodução das bactérias, tá? Existem 4 tipos de reprodução, esses 2 primeiros que a gente vai falar agora são os mais simples, depois a gente tem 2 mais dificinhos, mas não tão difíceis assim, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo a gente chama de reprodução assexuada por cisciparidade. Nossa, que nome difícil. Sim, muitas vezes não vai aparecer esse nome. Vai aparecer bipartição, fissão binária, tá? Que dá essa ideia de bi, de 2 mesmo. Então fica mais fácil de lembrar. Mas cisciparidade é um dos termos que a gente pode encontrar. Então vamos lá. Eu tenho uma célula bacteriana aqui e ela vai dar um jeito de formar 2 células bacterianas no final, tá? Então eu tenho uma célula mãe e depois eu vou ter 2 células filhas no final do processo. O que acontece? A primeira coisa que essa célula faz é duplicar o material genético. Então aqui a gente tem a célula com o material genético duplicado e aí sim ela começa a se dividir mesmo e formar as 2 células separadas. Então aqui a gente tem o processo de divisão começando a acontecer e no final 2 células separadas com a quantidade de material genético igual à da célula mãe. Tá? Super simples, bipartição, estão cansados de ver isso acontecendo, não só aqui, em vários tipos de célula, certo? Agora vamos para a reprodução por conjugação. Tá? A bactéria também faz conjugação. A gente tem lá nos protozoários esse tipo de reprodução também, mas as bactérias fazem, começou com elas inclusive. Então vamos lá. A gente tem 2 células. A gente pode chamar essa célulazinha aqui de doadora e essa de cima de receptora. Por quê? Porque essa célula, ela vai duplicar parte do material genético dela e vai enviar para a segunda célula. Então, uma vai receber e a outra vai doar. Então, se a gente observar aqui, uma coisa muito importante que se forma entre as 2 células na conjugação bacteriana é uma ponte citoplasmática. Estão vendo aqui? As 2 células, elas têm uma comunicação, tem uma ponte citoplasmática, né? Unindo aí o citoplasma das 2 células. Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, parte do material genético dela sendo duplicado e aí a setinha aqui indicando que ela está enviando para a célula receptora esse material genético. Depois, no final do processo, né, deixa eu botar as setinhas aqui, a gente vai ter, então, a ponte citoplasmática se desfazendo, as 2 células voltam a ficar individualizadas, né, separadas, só que aí a célula receptora tem o material genético dela mais o material genético que ela recebeu da célula doadora. Enquanto a célula doadora ficou com o material genético dela normal, da mesma forma que começou o processo, tá bom? E aí depois essa célula receptora, ela vai fazer bipartição, cisciparidade e vai se dividir em 2 células e dessas 2 a gente vai ter 4 e depois a gente vai ter 8 e essas células filhas vão levar junto com elas a parte do material genético que lá no início a célula mãe recebeu de uma bactéria doadora, tá? Então a gente tem aí troca de material genético, né, entre as bactérias e isso se mantendo ao longo do tempo e causando aí processos evolutivos inclusive, tá bom? Então esses 2 são os primeiros, agora a gente vai falar dos 2 mais complicadinhos. Bom, gente, então vamos lá, vamos para os 2 piores tipos de reprodução em bactérias. Então a gente tem a transformação como o primeiro tipo que eu estou colocando aqui para vocês. O que seria essa transformação?
Vamos ver aqui no esqueminha que a gente tem fragmentos de DNA soltos, certo? E a gente tem uma célula bacteriana aqui que a gente vai chamar ela de receptora, tá? Da onde vieram esses fragmentos de DNA soltos, né, no ambiente extracelular? A bactéria. Pode ser uma célula bacteriana que morreu, certo? Então aí a gente tem vários componentes celulares soltos, incluindo fragmentos de DNA, ou pode ser simplesmente um fragmento de DNA que a própria bactéria, né, excretou ali, beleza? O que acontece é que essa célula receptora, ela tem a capacidade de receber esse fragmento de DNA que estava extracelular. Então, se a gente observar aqui, o fragmento celular, ele entra na célula, né, e ele é recombinado ao DNA próprio da célula receptora, ou seja, a gente vai ter no final uma bactéria que tem o próprio DNA com esse inserto introduzido, certo? Então, a gente chama de célula recombinada ou a bactéria recombinada, tá? Então, a transformação bacteriana é muito parecida com a conjugação bacteriana. Mas vamos lembrar que na conjugação bacteriana a gente tem duas bactérias, a doadora e a receptora, certo? A gente não está falando de fragmentos de DNA soltos no meio extracelular, tá? Nós estamos falando de duas bactérias com seus próprios DNAs e uma delas doa por uma ponte citoplasmática parte do seu DNA duplicado para outra bactéria, tá? Então tem diferenças. Vamos lembrar que na conjugação a gente tem ponte citoplasmática, enquanto aqui a gente não tem ponte citoplasmática, tá? E aqui a gente não tem a bactéria doadora sendo explícita no esquema, a gente tem esses fragmentos de DNA extracelular, enquanto na conjugação a gente tem duas bactérias participando do processo, tá bom? Agora vamos falar da transdução bacteriana, que é o último tipo de reprodução para as bactérias. E aí a gente vai envolver tanto reprodução de bactéria quanto reprodução viral, tá? Reprodução de vírus. Então vamos começar aqui com uma célula bacteriana, tá? Que é utilizada por um vírus para a reprodução própria do vírus, beleza? Então vamos observar que o vírus solta o seu material genético aí dentro da célula bacteriana e tem então o material genético do vírus sendo insertado no material genético da bactéria. Então a gente vê aqui o material genético da bactéria em roxo e em azulzinho o inserto, né, que seria o material genético do vírus. Isso é super comum para a reprodução dos fagos, né, que são aqueles vírus que infectam bactéria. Bom, beleza. Aí aqui a gente já vê o processo da reprodução viral já mais para frente, no momento em que as cápsulas do vírus já está sendo formada, certo? A cápsula ali já está englobando, vamos dizer assim, o material genético do vírus. Mas ao acontecer isso, sem querer, acaba se levando junto com um pedaço do material viral, um pedaço do DNA próprio que era da bactéria. Isso não é o objetivo do vírus, certo? O vírus, ele quer simplesmente encapsular ali o próprio material genético dele, mas acontece dele levar junto um pedacinho do DNA genético bacteriano. Então, se a gente olhar aqui dentro do vírus, a gente vai ver parte do material em roxinho, que era da bactéria, e parte em azul, que era o material genético do vírus mesmo. E aí o vírus começa, né, a produzir vários clones dele mesmo. Então, vários encapsulamentos vão sendo formados e todos eles levando, então, pedaços de DNA bacteriano, tá? Isso aqui vai se liberar, esse vírus esses todos, né, vão acabar contaminando outras bactérias e vamos imaginar então uma bactéria B aqui sendo infectada por um desses clones aí que foram formados, tá? Então aí a gente vê o DNA bacteriano é vermelhinho e o vírus colocando então dentro da célula bacteriana o seu próprio DNA. E aí ele manda o DNA daquela outra bactéria porque na hora de encapsular ele pegou parte do DNA da outra bactéria, da bactéria A. Aí a gente vê então que a bactéria B recebe o material do vírus e parte do material genético da bactéria B. Então aqui no próximo exemplo a gente tem a bactéria B com o seu material genético, parte do material genético da bactéria A e o material genético viral, tá? Então a bactéria B tem aqui parte do material genético da bactéria A. Por isso a gente considera sim que a bactéria A se reproduziu, tá? Ela passou para frente de alguma forma o material genético dela, mesmo sendo por um descuido de um vírus, beleza? É isso.
Bom, gente, então a gente terminou de falar de reprodução bacteriana e agora vamos entrar um pouquinho na parte mais discutível da coisa, tá? Então vamos lá, vamos começar falando do carinha super importante que é o Alexander Fleming, o que ele fez simplesmente foi descobrir o primeiro antibiótico, que é o antibiótico que a gente usa até hoje, um dos, tá? Que é a penicilina. O que ele estava fazendo? Ele estava lá no laboratório dele produzindo bactérias e sem querer por um descuido, um dos meios de cultura dele em que tinham as bactérias fungou. E aí ele observou que nesse meio de cultura em que tinha fungo, as bactérias não estavam crescendo. Pensou, pode ser que esse fungo esteja produzindo alguma substância que esteja inibindo o crescimento das bactérias. E simplesmente ele conseguiu isolar essa substância, que ele deu o nome de penicilina, porque o fungo que produz essa substância é do gênero Penicillium, e essa substância sim funcionava como um antibiótico. Porque ela impedia, né, ela funcionava aí de alguma forma como um antagonista às bactérias, beleza? Bom, hoje em dia a gente tem vários antibióticos, cada um funciona de uma forma, a gente classifica eles em dois tipos, ou ele é bactericida ou ele é bacteriostático. O que isso quer dizer? Se ele for bactericida, ele vai matar a célula bacteriana. Lembra? O inseticida mata inseto, bactericida mata a célula bacteriana. Se ele for bacteriostático, ele não vai matar a célula bacteriana, ele só vai impedir que a célula bacteriana se reproduza, ou seja, que a infecção aumente, tá? Dentre os outros antibióticos que a gente tem, fora a penicilina, como eles funcionam é bem variável. A gente tem antibióticos que agem sobre a membrana plasmática da célula, acabam então prejudicando a bactéria, outros que impedem a síntese proteica, tá? Existem várias maneiras de antibióticos funcionarem. E eu acho que vocês deveriam até dar uma pesquisadinha no Google por curiosidade, como funcionam os antibióticos, tá bom? Bom, as bactérias, elas não são todas patogênicas, tá, gente? Todo mundo pensa, bactéria, credo, sai de perto. Não, você precisa de bactérias para muitas coisas. Inclusive, por toda a superfície do seu corpo você tem bactérias, que se você eliminar essas bactérias que já convivem com você numa boa, você pode abrir espaço para bactérias que venham a não conviver com você numa boa, tá? Então, bactérias não patogênicas, quando são eliminadas, podem abrir espaço para bactérias oportunistas. Quando que isso acontece? Tomei um antibiótico de forma errada, tá? Tomei lá, ele acabou com as bactérias ruins, mas o antibiótico em todo o seu processo também vai passar lá pelo meu intestino, né? E aí ele acaba com as bactérias que são bactérias boas para mim, que estão lá na minha flora intestinal. Por isso que muita gente quando toma antibiótico tem diarreia, tá? E aí o que acontece? Eu tenho que fazer reposição de bactérias, né? Pode ser por Yakult, vamos dizer assim, ou por outras medicações como Floratil e blá blá blá. O que importa é que você precisa recompor a sua flora intestinal, tá? Então, por quê? Se você não recompor, você vai abrir espaço para bactérias que não são legais para o seu intestino, beleza? Bom, então isso mostra que os antibióticos podem trazer problemas. Não é uma coisa boa? Não, é uma coisa boa para você, mas se você usar de forma errada, vai te trazer problema. E todo mundo usa de forma errada. Se dizem para você tomar um antibiótico por 7 dias, você vai tomar por 3 e sua infecção de garganta vai melhorar e você vai parar de tomar um antibiótico, né? O que acontece? Nesses 3 primeiros dias você matou as bactérias mais fracas, né? As mais susceptíveis ao antibiótico, mas as mais fortes estão em menor quantidade, mas ainda estão ali. Então elas não vão estar causando a infecção de garganta porque estão em menor quantidade, mas elas vão se proliferar e só serão bactérias fortes na sua garganta. E aí, o que acontece? Você selecionou bactérias fortes. E isso acontece sempre, tá? Então, o uso de antibióticos indiscriminado, ou seja, quando você nem sabe qual é a bactéria que você tem e você toma um antibiótico que não funciona para aquela bactéria, ele acaba matando outras bactérias que ele não deveria matar, que poderiam até ser boas. Isso vai te causar vários problemas e isso vai passando bactéria de pessoa para pessoa, bactéria forte de pessoa para pessoa, as fracas vão sendo eliminadas e só vão ficando as fortes. Tá, gente? Então isso é muito perigoso. O uso de antibiótico tem que ser levado a sério, muito a sério, beleza? Bom, quando a gente fala de bactéria, então, a gente também tem as bactérias que são muito boas, tá? Que a indústria, inclusive, foca nessas bactérias. Fala, putz, a gente precisa produzir esse negócio, porque esse negócio é bom para o ser humano, bom para os animais. Existem bactérias muito boas. Vamos ver alguns exemplos. Por que a gente usa as bactérias para decomposição, por exemplo? Se não tivesse decomposição,
a gente teria aí uma quantidade imensa de matéria orgânica e não teria ciclagem de matéria. Então, as bactérias são muito utilizadas, né, na decomposição, elas simplesmente são decompositores natos, a gente precisa das bactérias para ciclar, né, essa matéria orgânica. Fora isso, as bactérias participam de outros ciclos biogeoquímicos, por exemplo, o ciclo do nitrogênio. Se a gente não tivesse bactérias, o ciclo do nitrogênio não aconteceria, até porque ninguém consegue fixar nitrogênio, só bactéria e cianobactéria, tá? Bom, além da ciclagem de matéria, então, para que mais que as bactérias servem? Você usa vinagre? Bactéria. Você come iogurte? Bactéria. Queijo? Bactéria. Então, vários alimentos são produzidos por fermentação bacteriana, tá? Então, a gente precisa, sim, das bactérias para a produção deles. Vitaminas. No seu intestino, as bactérias são responsáveis pela produção de vitaminas, principalmente complexo B e vitamina K. Então, bactéria é bem legal para a produção de vitaminas, tá? São essenciais para você. Controle biológico. O que vem a ser controle biológico? Simplesmente você se livra de um organismo vivo utilizando outro organismo vivo. Por exemplo, eu tenho uma lavoura e tenho lá uma lagartinha que está arregaçando com a minha lavoura. E tem uma bactéria que é parasita dessa lagarta. Eu vou introduzir essa bactéria na minha lavoura, eu vou matar todas as lagartas sem utilizar inseticida, usando bactéria, tá? Então isso se chama controle biológico, beleza? Então as bactérias são bem utilizadas para isso também. E lembram lá na reprodução bacteriana, em que a gente fazia na transformação uma célula recombinante, uma célula que tinha o material genético da bactéria com um inserto, né, um gene ali, vamos dizer, ou um fragmento de DNA que não era da bactéria? Os cientistas estão usando isso para produzir compostos importantes para o ser humano, por exemplo, a insulina. Então, lá no pâncreas a gente produz insulina, mas produz uma quantidade baixa e que demora-se para produzir. Agora as bactérias se reproduzem muito rápido. O que foi feito foi inserido um gene no material genético bacteriano e esse gene é responsável pela produção de insulina. As bactérias produzem então a insulina e como as bactérias se multiplicam de forma muito rápida, eu tenho muitas bactérias produzindo a insulina e aí eu consigo isolar esse composto e vender para o ser humano, tá? Então muito disso vem sendo feito, a gente chama isso de engenharia genética, beleza? Bom, quanto às bactérias, eu também quero falar para vocês sobre as bacterioses. Vocês têm inúmeras bacterioses, que são as doenças causadas por bactérias, mas eu vou falar de algumas só, e bem rapidamente, tá, gente? Então, sim, leiam sobre o assunto, porque eu vou falar só de algumas. Quando a gente fala de Leptospira interrogans, a gente lembra da leptospirose. Quando eu vou pensar em leptospirose? Quando tem enchente. Por quê? Porque quando tem enchente, a gente tem água para tudo quanto é lado e essa bactéria, ela contamina ratos, tá? Então, a gente vai ter os ratos saindo e as pessoas pegando essas coisas, virando aquele caos. Então, pensou em Leptospira interrogans, vai pensar em problemas com enchente, beleza? Bom, Clostridium botulinum, para lembrar que a gente também usa essas coisas para estética, né? O que é isso? Produz o botulismo. O botulismo é um problema? É um problema, uma paralisia muscular. Para a pessoa é muito ruim. Mas estão utilizando o Clostridium botulinum para fazer o botox, né? Em quantidades menores a gente não vai ter um botulismo, a gente simplesmente vai dar uma esticada, certo? A gente também tem o Clostridium tetani, tá? Quem é o Clostridium tetani? É o responsável pelo tétano. Ao invés de a gente ter uma paralisia muscular, a gente vai ter uma contração muscular. O corpo inteiro da pessoa se contrai, não olhem imagens, é terrível, tá? E lembrando que as principais causas de morte para crianças, pneumonia e diarreias bacterianas. A gente tem várias bactérias que podem ser responsáveis por causar pneumonia e as diarreias também, tá? Só falando aí dos nomes em geral mesmo. Sobre bactérias é isso, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só me procurar e me achar por aí.